Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Olá, pessoal. Quem está aqui desde manhã, hein? Tá gostoso aqui, né? Quentinho. Isso é o calor humano, viu, pessoal? Porque se estivesse vazio, isso aqui estava muito frio, né? Super bem-vindos ao Sebrae Startup World. É a 4ª edição. Em 2012, nós trouxemos o ecossistema de startups pela primeira vez para falar de crowdfunding, investidor anjo, venture capital, enfim, tudo o que circula, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, tudo o que circula o universo startup. Em 2013, nós já trouxemos um outro tema que era para mostrar que o movimento de negócios de startup está dominando o mundo, está em todo o mundo. Então, nós trouxemos representantes de Israel, Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, Brasil, para mostrar quais eram as diferenças dos movimentos de startups em cada parte do planeta, né? Em 2015, nós percebemos que startup estava muito ligado à tecnologia. E, na verdade, startup pode ser de qualquer outro segmento. Ele pode estar baseado e deve estar baseado na tecnologia, mas a entrega não é necessariamente a tecnologia, né? Se é pesquisado um novo componente químico, se é pesquisado, por exemplo, um novo abacaxi, com tecnologia, a entrega não vai ser tecnologia, vai ser o abacaxi. Então, nós trouxemos, em 2014, novos mercados: audiovisual, energia, petróleo e gás e alternativas, saúde, educação, mobilidade urbana e agronegócios. Isso para demonstrar que startup pode ser de qualquer natureza, de qualquer negócio. Esse ano nós estamos trazendo negócios de impacto. Por isso, esses pitchings que nós estamos trazendo são de startups vencedoras que já trilharam um caminho, que pode ou não ainda estar ganhando dinheiro, mas que já tem uma trajetória que pode ser contada para vocês. Agora, essa programação de hoje, ela trouxe desde o arroz com feijão, né, bem a saladinha, bem inicial, que foi como nascer como startup, passamos por investidores, empreendedorismo, e agora nós estamos caminhando para o final da programação do dia, que tem como objetivo mostrar como uma startup chega à internacionalização. E para isso nós temos grandes parceiros da Octa, Sang Yang, por favor, Henry Suzuki, que vão mostrar para a gente, dar dicas de como é esse processo inicial de internacionalização. Bom, a apresentação do Sang já vai mostrar o que eles fazem no mundo inteiro, com essa filosofia já do próprio país, que é de fazer uma empresa nascer internacionalizada. E o Suzuki vai nos mostrar como é necessário atentar para as questões dos direitos autorais e das patentes para quem quer ganhar esse mercado internacional, ok? Então, vamos botar a programação novamente, por favor. Bom, o Tiago Santos, ele é da Invest e da Apex, e a Apex, como vocês sabem, né, é nossa agência de apoio à exportação. Ele vai trazer a experiência dele também e quais são os recursos que a Apex coloca à disposição para promover essa internacionalização. Então, a primeira parte, nós temos o Sang, o Yang, o Tiago e o Henry, e depois, na sequência, às 18 horas, nós continuaremos com o mesmo tema, que é a efetivação da internacionalização da startup, que é a inovação na veia do empreendedor, com o Kleber Talaoca, da Ampay, e as startups rumo à internacionalização, com a Ana Caroline Merig. Então, começando.
Olá, boa tarde. Como o Zé me apresentou, meu nome é Sang. Eu sou representante dos membros juniores da uma associação chamada Octa. Por favor, a apresentação. Bom, primeiro, rapidamente eu vou explicar para vocês o que é a Octa. A Octa é uma associação de imigrantes coreanos que residem fora da Coreia, que atuam no ramo de comércio internacional. É a maior rede global coreana de negócios atualmente e promove um desenvolvimento de comércio internacional entre as empresas coreanas e locais, e também visa a exportação de produtos coreanos e também vice-versa, importação de produtos para a Coreia. A grande vantagem dessa Octa é que a gente tem uma grande rede de comunicação entre os membros. Hoje, a Octa atua em 67 países, em 138 cidades do mundo inteiro. Então, uma ligação, um envio de e-mail já consegue resolver muitos problemas dos membros participantes. Dentro da Octa tem um programa chamado Octa Junior. Nesse programa, só podem participar aqueles que têm de 22 até 39 anos, que visa empreender um negócio. Quais são 3 principais pilares do programa Octa Junior? Formação de jovens empreendedores por meio de networking, que a Octa consegue promover para os membros e que visa o comércio internacional. E outro programa dentro do programa Octa Junior é um programa chamado Trade School. Trade School é um programa que ocorre periodicamente e necessariamente uma vez por ano em todos os capítulos locais. No Brasil também ocorre uma vez por ano e também uma vez internacionalmente, ou seja, todos os capítulos que realizaram a Trade School conseguem enviar 1 até 2 membros participantes para a Coreia para sediar uma competição de empreendedorismo. Então, você consegue fazer uma interligação dos membros participantes juniores. Então, durante essa Trade School, o que é elaborado? A elaboração do plano de negócios é praticamente num final de semana, competição de projetos no âmbito internacional da Octa, ou seja, entre os membros participantes da Octa, você vai formar uma equipe de empreendedor e você vai elaborar um plano de negócio para você apresentar no final. E quem vai avaliar esses projetos são justamente os membros seniores da Octa, que são todos empreendedores. E, só para complementar, esse último tópico, possibilidade de investimento inicial. Como é uma competição de planos de negócio, essa Trade School, no final sempre haverá um vencedor e também vai abrir um caminho para investimento por parte dos seniores. Já temos vários cases de investimento nesse sentido e mais para frente a gente vai apresentar alguns cases. Eu trouxe aqui para vocês hoje só 2 casos de sucesso de startups que aconteceu dentro da Octa Junior. Um aconteceu na Austrália, chamada Blog Blank. Eles criaram uma plataforma de venda de produtos relacionados à moda, porém, esses produtos vêm dos blogueiros, normalmente as pessoas que postam fotos no Instagram, Facebook, por meio dessas redes sociais, que fazem a promoção dos seus blogs, suas modas, essas coisas todas. Então, eles arrecadam esses produtos, o próprio blogueiro faz o upload do produto dentro da plataforma deles, e com isso, a plataforma ganha uma comissão na venda. Por que é interessante esse case? Esse case foi justamente o vencedor do programa da Austrália e próprios seniores, na hora, arrecadaram cerca de $130 mil de investimento e investiram nessa empresa e nasceu. Tá? Segundo case,
Vietnã. É uma rede de educação infantil. É uma oportunidade que um dos membros enxergou dentro daquele nicho e também conseguiu um investimento na hora. Então, fora isso, na última Trade School da Coreia, que aconteceu em 2015, outubro de 2015, o projeto vencedor levou 2,5 milhões de investimento dos seniores, e assim, essa empresa é uma plataforma de crowdfunding. E como a empresa está sediada nos Estados Unidos, só que os membros participantes do projeto era um americano, um coreano-americano, um coreano-canadense, um coreano-australiano, um coreano, se não me engano, era francês, vietnamita, eram 10 pessoas, e conseguiram montar e conseguiram esse investimento. Agora eu vou passar as palavras para o Jung, aqui é o nosso diretor de marketing, para falar um pouco sobre o mercado de startup da Coreia, como isso funciona. Boa tarde. Vou apresentar um pouquinho sobre como é o mercado de startup da Coreia. Nós conhecemos um pouco sobre como é o mercado brasileiro de startup. Desculpa. Inclusive, eu trabalho no mercado de startup aqui do Brasil. O Fernando apresentou anteriormente sobre a Rocket Internet. Eu também trabalho na Rocket Internet. Vamos lá. O mercado de startup da Coreia normalmente visa em empresas individuais. Então, quase todo mundo trabalha como microempreendedor. 83% são formados por empreendedores acima de 40 anos de idade, então um pouco diferente do Brasil. Então, no Brasil, atualmente, os jovens empreendedores estão em crescimento. Acontece a mesma coisa na Coreia, porém, ainda assim, quem domina são as pessoas acima de 40 anos. E 98% de todos os empreendimentos focam somente no mercado nacional. E isso tem uma relação muito grande com a idade das pessoas, porque eles sentem dificuldades em internacionalização. Quais são os fatores? Eles têm dificuldade de conseguir investimento inicial para poder expandir o negócio deles fora do país. Segundo, eles são bastante conservadores, então eles têm medo do fracasso, diferentemente dos jovens empreendedores. Então, muito mais do que arriscar em expandir e tentar conquistar um novo mercado, eles se sentem mais confortáveis em apenas mercado nacional. Trouxemos 4 casos. 4 casos de maiores startups coreanas em destaque, que eu vou mostrar daqui para frente. Mas, analisando o setor de atuação, a maior parte é composta por comércio de varejo e atacado, seguidos de hotelaria e gastronomia. Então, na Coreia, muita gente investe em e-commerce. Então, hoje, no Brasil, está começando a expansão de startups ligados à moda, mas na Coreia já começou esse mercado já começou desde o começo de anos 2000. Então lá eles já começaram e por esse motivo o comércio de varejo e atacado ligados à moda acaba dominando dentro dessa fatia de 30%. Hotelaria e gastronomia. Diferentemente do Brasil, quem conhece o aplicativo iFood, HelloFood, que são aplicativos de delivery de comidas aqui do Brasil, lá também existem, porém é um pouco difícil de expandir. Por quê? O startup brasileiro normalmente recebe, startup brasileiro ligados a delivery recebem normalmente taxa de entrega, certo? Quem pediu comida pelos aplicativos já devem saber. Na Coreia não recebe, a grande maioria das startups não recebem, somente entregam e recebem uma comissão em cima do valor da venda. O que está em crescimento dentro do setor de atuação da Coreia? Educação e logística. Eu vou mostrar agora startups coreanas destacadas. Alguns podem reconhecer. O primeiro se chama Kakao. Kakao é um aplicativo de comunicação que equivale ao WhatsApp lá da Coreia.
Então, é um aplicativo de comunicação que domina o mercado. Lá, infelizmente, quase ninguém usa o WhatsApp. Tem algumas outras funcionalidades mais do que o WhatsApp. Coupang é uma startup que recentemente virou unicórnio. Unicórnio significa uma empresa que acaba virando uma startup bilionária. Eles são iguais à Groupon. Mas onde está o grande diferencial deles? Em logística. Então, eles entregam super rápido, com uma precisão muito grande. Então, você entrou no Coupang, comprou qualquer tipo de produto, no dia seguinte, normalmente, o produto já está na sua porta. Essa é a grande diferença entre o mercado brasileiro de e-commerce e brasileira, coreana e brasileira, onde logística faz uma grande diferença. O Tmall é uma abreviação de Ticket Monster. Eles são um social commerce. O que eles fazem? Uma vez por dia, cada e-commerce pode fazer um grande saldo, uma grande promoção e anunciar dentro da plataforma Ticket Monster. Então, alguém quer queimar um estoque porque esse produto não vendeu, faz um desconto de 50%, anuncia no Ticket Monster e por lá você consegue vender. Por quê? Tem muitos acessos, muitas pessoas estão lá procurando alguma oportunidade de vender produtos de forma mais barata. O último case, infelizmente, não existe no Brasil, é ligado à tecnologia financeira. 8% é uma empresa de peer-to-peer lending. Eu não sei quantas pessoas estão familiarizadas com a tecnologia financeira. É um mercado que está começando a crescer aqui no Brasil. O que é? Alguém precisa de empréstimo pessoal, então entra nesse site e solicita um empréstimo pessoal. Então, esse pedido de empréstimo, a 8% vai analisar e vai colocar na plataforma, olha, existe esse tipo de empréstimo. Então, do outro lado da ponta, uma pessoa física, um investidor, olhou para esse pedido de empréstimo, achou interessante, então, logo, essa pessoa vai conceder empréstimo. Infelizmente, esse tipo de modelo, peer-to-peer, de pessoa emprestando dinheiro para pessoa, no Brasil é ilegal, atualmente. O CVM não autorizou isso. Então, a grande vantagem desse tipo de modelo de negócio é que as pessoas conseguem um crédito pessoal com uma taxa de juros menor em relação à média do mercado. No Brasil, infelizmente, a taxa de juros de qualquer produto é alto. Mas existem algumas startups brasileiras que estão trabalhando para que esse tipo de modelo seja viável. Agora, vou passar o microfone um pouco para o... Bom, dado isso, só para concluir um pouco essa apresentação, onde o Brasil consegue enxergar oportunidade nisso tudo junto com a Octa? A Octa, por exemplo, é uma associação com uma rede de networking muito ativa. Então, por exemplo, empreendedores brasileiros que pretendam empreender um tipo de negócio relacionado à Coreia, eu quero exportar um produto para a Coreia, quero prestar serviço para a Coreia, quero, por exemplo, importar tecnologia coreana, ou eu quero eu quero formar uma relação de negócios com uma empresa, talvez possa ser membro da Octa em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, México, na própria China tem bastante também. Então, o que a Octa um dos planos da Octa Brasil-São Paulo é levar a delegação de empresários brasileiros para a Coreia, para que possamos intermediar essa relação dos empreendedores brasileiros com empreendedores coreanos.
Bom, aqui está o nosso contato. Esse é o meu celular também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês estiverem interessados em saber um pouquinho mais sobre a Octa, infelizmente nosso tempo dado hoje é muito limitado para explicar tudo o que a gente faz. A gente só trouxe um pedaço da Octa para vocês para mostrar um pouquinho. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado. Logo na sequência, então, nós temos o Thiago, da Apex, que vai falar sobre internacionalização. Não, eu não tenho. Gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, pessoal do Sebrae. Eu não tenho apresentação, porque acho que a ideia era realmente bater um papo. Eu vou até ficar um pouquinho mais para esse canto que está perto do ar-condicionado, o pessoal não fica bravo, mas eu volto. Na verdade, eu sou Thiago Messena dos Santos, eu trabalho na Invest São Paulo. A Invest São Paulo é a agência de promoção de investimentos e exportações do Estado de São Paulo. A gente, desde a nossa origem, a gente tem uma relação muito forte com a Apex, eu vou falar sobre ela também, e até oportunidades que podem surgir para vocês por conta dessa parceria. Mas algo que eu queria pegar um pouco de vocês, não tanto do case que vocês apresentaram, mas o fato de vocês falarem de missão da Coreia. No passado, eu trabalhei por um tempo na agência de promoção de investimentos e exportações da Coreia. E parte do trabalho era também de, basicamente, pegar empresas coreanas que tinham interesse no mercado brasileiro para que elas exportassem aqui, né, no mercado. E eu lembro, isso é muito forte, marcante na minha memória, de muitas vezes conversar com empresas, receber empresas que elas eram muito pequenas. Elas eram empresas de, muitas vezes, 10, 15 funcionários no máximo, mas que exportavam para o mundo inteiro. E isso é algo que a gente não tem muito no Brasil, né? Quando a gente olha o perfil das exportações no Brasil, muitas vezes o que a gente tem são as grandes empresas, médias empresas. Pequenas e médias empresas não têm isso, né? Então, me dá muita satisfação de poder hoje, no âmbito do governo do Estado de São Paulo, poder promover também as exportações. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a Invest São Paulo faz, como essa parceria com a Apex, e não vou falar muito, vou deixar um espaço, por caso vocês tenham dúvidas, para poder esclarecê-las. A Invest São Paulo foi criada há cerca de 6 anos. Originalmente, é uma organização que busca atrair investimentos para o Estado de São Paulo, e a gente vem fazendo isso nos nossos últimos anos. Recentemente, no ano passado, a gente recebeu também essa prerrogativa do governador do Estado de São Paulo de promover exportações de empresas paulistas e também gerir parques tecnológicos. Então, de alguma maneira, esses dois temas, tanto da inovação, do empreendedorismo e de internacionalização, eles estão muito fortes atualmente hoje no nosso trabalho. Com a Apex, a gente, desde o começo, a gente estabeleceu um convênio que foi muito importante para a Invest São Paulo, um convênio de investimentos. Basicamente, o que a gente fazia, como eu disse, é a gente atuar em alguns setores prioritários que a gente definiu junto com a Apex. Realizamos missões de investimentos. Recentemente, tive até oportunidade de, representando a agência, ir para a região do Vale do Silício, para São Francisco, conhecer o ecossistema, conhecer os principais players, quais são as instituições que, de alguma maneira, podem trabalhar com a gente para fomentar as startups e os empreendedores do Estado de São Paulo. E também, há pouco, inclusive, coincidentemente, retornando da Ásia, também com esse enfoque em empresas intensivas em tecnologia para trazer os investimentos para o Estado de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, também colocando que a gente está com esse novo enfoque em exportações. Especificamente, agora, falando sobre o que a gente tem feito com esses dois temas, vamos dizer assim, internacionalização e incentivo às startups, dentro do governo do Estado, a gente hoje já tem algumas iniciativas que a gente desenvolveu em diferentes instâncias do Estado. Na Secretaria de Governo, por exemplo, não sei se vocês souberam, mas foi realizado um pitch training, um pitch gov, como a gente chamou, que é justamente isso, buscar soluções de empreendedores e startups que possam ajudar
com que a gestão do governo seja mais eficiente, menos custosa. A gente selecionou alguns ramos de atividades, vamos dizer assim, que são mais, naquele momento, decisivos para a atuação do governo. Então, startups relacionadas ao universo de educação, de saúde, de facilidades ao cidadão. Esse pitch já foi realizado, algumas empresas foram selecionadas, foi um sucesso. A gente trabalhou com a Associação Brasileira de Startups e, inclusive, pretende realizar uma nova rodada agora com outros temas, cultura, entretenimento. Então, esse já é também algo que a gente convida as startups, os empreendedores a oferecer as suas soluções caso elas estejam inseridas nessas atividades, né? Isso na Secretaria de Governo. No âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que é a secretaria onde a Invest São Paulo está estabelecida, no ano passado, a gente desenvolveu, logo no começo do ano, uma ideia que já estava, né, que a gente já tinha, vamos dizer assim, para incentivar justamente essa questão de atração de investimentos. Então, a gente queria, de alguma maneira, mostrar o ecossistema de inovação, de ciência e tecnologia, empreendedorismo do Estado de São Paulo, né? E aí, a gente, quando fala do Estado de São Paulo, a gente tem que necessariamente falar da cidade de São Paulo, que é um hub natural, grande parte das empresas estão aqui, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem outras regiões do Estado que estão, inclusive, crescendo até mais do que a própria capital. Então, a gente, com isso em mente, a gente buscou conversar com instituições parceiras, com empresas intensivas em tecnologia, para elas, de alguma maneira, durante uma semana, trazer eventos, encontros, ativações, ações que elas pretendiam fazer, e a gente concentrar isso numa semana, para tornar, durante essa semana, São Paulo um lugar de efervescência inovadora, de ideias, com pesquisadores, empreendedores e tudo mais. A gente desenvolveu a primeira São Paulo Tech Week, isso em parceria com a agência Congênere Invest São Paulo, na cidade de São Paulo, que é a SP Negócio. Então, a gente fez aí, nessa semana, foi a primeira edição da São Paulo Tech Week, foram aí mais de 100 eventos, quase 20 mil pessoas inscritas, e a gente pretende fazer isso nos próximos anos. Então, a gente convida também que vocês participem dessas próximas edições e até, caso tenham eventos a serem colocados nessa semana, que entrem em contato com a gente para a gente poder trabalhar junto. Então, além dessa própria semana, essa questão de parques tecnológicos, eu não vou falar muito, porque não infelizmente não tem muito tempo. Mas aí, já entrando na internacionalização de fato, esse convênio que eu comentei com a Apex, ele recentemente se encerrou, mas a gente começou um outro convênio com a Apex, mostrando como a Apex é de fato decisiva e um parceiro muito importante para nós, só que agora um convênio focado em exportações, né? Então, o que a gente vem fazendo, basicamente, é atuar em algumas verticais, vamos dizer assim. Uma delas, formação, vamos dizer, treinamento. A gente já está construindo, desenhando centros que a gente vai ter aqui na cidade de São Paulo para treinar pequenas e médias empresas. Isso é importante falar, esse é o foco da nossa atuação. A gente até então vinha trabalhando com essas grandes empresas investidoras, mas agora o enfoque é justamente essas pequenas e médias que eu comentei no começo, e a gente vai, basicamente, fornecer toda uma formação, metodologia, para que essas empresas que nunca tiveram alguma atividade exportadora de internacionalização se internacionalizem. E uma vez que essas empresas receberam esses treinamentos, a gente também vai levá-las a missões comerciais pelo mundo. A gente já tem, inclusive, algumas missões que já estão no radar, primeiramente pensando, talvez, fazer América Latina. Em breve, isso a gente vai, pelos nossos parceiros, abrir esse convite, e eu já faço aqui. Se vocês imaginam que vocês têm soluções exportáveis, vamos dizer assim, entrem em contato com a gente, que a gente vai montar essas missões em alguns mercados estratégicos na América Latina, né? Esse é
um enfoque. Um outro enfoque também, que é uma iniciativa aí itinerante dentro do Estado de São Paulo, que é o que a gente tem chamado de poupa-tempo do exportador. Então, basicamente, o que a gente faz, a gente coloca instituições que têm algum tipo de apoio, auxílio às empresas que buscam se internacionalizar, e a gente põe essas empresas em contato com elas e tem um tipo de monitoramento de como está sendo esse relacionamento. A gente coloca numa sala, vamos dizer assim, uma espécie de um showroom. Então, você tem lá o IPT, para a questão de padronização, você tem os Correios com os serviços que os Correios fornecem, o próprio Sebrae, que é parceiro também da Invest nessa iniciativa, você tem as instituições de fomento, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, Desenvolve São Paulo, que é o banco, é a agência de fomento do Estado de São Paulo. Então, a gente oferece esse espaço para o empreendedor, para a empresa que busca se internacionalizar. Tem algo que eu acho que é interessante a gente falar, então, por exemplo, a gente tem, como eu disse, né, no âmbito do Estado, a gente tem tanto essa questão do PitGov, que, na verdade, é o quê? Trazer startups para que ofereçam soluções para um Estado mais eficiente, menos custoso, menos burocrático, que é essa busca no governo do Estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, também a gente tem essa iniciativa, vamos dizer assim, de levar as startups para exportar em outros mercados, né? Tem algo aqui, aí eu deixo como talvez um desafio, e eu acho que vocês podem ver também como uma oportunidade de negócio. A gente vem falando muito sobre exportações, né? A gente sabe como está a situação da economia brasileira, mas eu acho que também, nesse momento, surgem oportunidades, e é por isso que a gente vem tendo essa atuação muito forte, proativa, de promover empresas que querem trabalhar, que querem entregar, que querem exportar. Então, da mesma maneira como a gente tem essa ideia de buscar startups para trazerem inovações, a gente oferece também instrumentos para as startups se internacionalizarem. Por que não pensar nessas empresas, e aí eu deixo isso, eu concluo com isso, por que não pensar nessas empresas que agora estão olhando mais para o mercado internacional? A gente abre o jornal, se fala de internacionalização, o próprio câmbio, de alguma maneira, traz aí algumas vantagens, de fato, para a exportação. Por que não pensar não só no modelo de negócios da sua startup, que isso aí a gente já sabe, isso aí é de manual, a gente não pode mais pensar só no mercado interno, a gente tem que pensar também em soluções que podem até ser escalonáveis para outros mercados, para até a gente ter essa expansão dos negócios. Mas por que não pensar também em soluções para empresas que querem exportar? Se as empresas vão buscar exportar, se existem mecanismos que estão sendo fornecidos no âmbito federal, no âmbito regional, o câmbio, todos esses fatores que vão fazer com que as exportações aumentem, elas já estão aumentando, empresas já estão tirando proveito dessa situação, por que não pensar, talvez, nessas empresas que têm bons produtos, têm bons serviços, têm boas soluções, mas ainda não têm esse alcance internacional, muitas vezes por questões de gestão, questões outras, que uma solução, por exemplo, pode resolver. Então, eu deixo essa mensagem, que também pode ser uma oportunidade de negócio. Convido vocês a também participarem desses encontros itinerantes pelo Estado de São Paulo, fornecendo informações, apoio, meios para as exportações. E convido vocês a participarem também das próximas semanas de tecnologia que a gente vai fazer aqui no Estado. O meu e-mail, para se vocês tiverem também, é thiago.santos@investsp.org.br. E em breve também a gente, como eu disse, a gente vai compartilhar esses mercados que a gente vê como estratégicos na América Latina para empreendedores e para startups, e no que vocês imaginarem que a gente, na Invest São Paulo, e no âmbito do governo do Estado de São Paulo, possa fazer para não atrapalhar, mas para facilitar e para acelerar e para viabilizar o negócio de vocês, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Thiago, acho que faltou só você falar como entrar em contato com vocês, né? Então, eu falei, o e-mail, eu já falei, falo de novo, Thiago com H, .santos@investsp.org.br.
E também eu vou ficar aqui um pouquinho, então, se vocês quiserem bater um papo também, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Thiago. Vamos lá, pessoal. 16 horas e 43 minutos na capital do estado de São Paulo, é isso? Legal, então. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henry Suzuki. Opa, legal, né? Uma boa tarde aqui. A gente fala boa tarde, às vezes com palestrante, você não espera que vai ter gente do outro lado respondendo, né? Obrigado pelo boa tarde, pessoal. Para mim Bom, apresentação. Esse daqui eles já estão vendo, ele está ao vivo, não precisa apresentar mais. Ora, que eu vou pedir mais um meu minutinho aqui, hein? Legal, bom, excelente, pessoal. Aqui, nós estamos nessa altura do campeonato, aqui, ó, 15 para 5 da tarde. A gente vai falar sobre um tema que é patentes e propriedade intelectual, num evento sobre empreendedorismo, mais especificamente no Startup World, falando sobre internacionalização. Como eu gosto de sempre olhar para as pessoas que estão falando comigo e saber onde é que a gente está localizado, pergunto aqui, quantos de vocês aqui estão tocando startup hoje? Poucos. O restante que está aqui, tenho certeza que se não está tocando é porque deseja tocar uma startup, certo? Vou fazer uma outra pergunta aqui. Quantos que vocês aqui já viram uma patente concedida aqui? Brasil, Estados Unidos, qualquer outro lugar. Pouquíssima gente também, certo? Então, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Startup, quando a gente começa, e eu falo também como, além desse currículo que está aí na papeleta de vocês, eu também sou inventor e empreendedor. Poderia até dizer que eu também toco uma startup hoje, ok? Mas uma coisa que quando a gente fala de internacionalizar negócios, fazer tecnologia, fazer inovação, que pouca gente conversa com a gente olha, eu sou uma startup, logo não tenho dinheiro, logo não tenho uma marca consolidada, logo não tenho um canal de distribuição, logo não tenho volume. Como é que eu faço para levar uma inovação para o mercado, seja nacional, seja internacional, num mundo tão competitivo como hoje, que se você bobear, alguém já vem e atropela. Excelente ideia, adorei. Você não fica nem sabendo quem é o cara, ele é atropelado e eu com minha massa, né, de programadores, especialistas, etc., entro no mercado e domino, certo? Então, quando nós somos empreendedores, quando nós somos inventores, a gente tem que aprender a jogar o jogo de propriedade intelectual e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Excelente. Dentro de uma agenda que eu tenho 20 minutos para falar sobre patentes e propriedade intelectual, eu tenho que ser bem efetivo. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre 3 pontos especificamente aqui. A gente vai falar primeiro sobre essa questão de inovação e propriedade intelectual, primeiro passo na nossa conversa. Logo em seguida, eu vou falar no passo número 2 sobre propriedade intelectual em suas várias dimensões. E no passo 3, basicamente, é o que todo empreendedor, qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira fazer negócio no mundo, na era do conhecimento, deve conhecer sobre pelo menos um dos itens que é a patente. Esse vai ser o foco da nossa conversa. Tá legal? Vamos lá. E se sobrar um tempinho aqui ao final, vou contar um case para vocês de uma empresa brasileira, basicamente de um inventor, um empreendedor, aliás, são 2. Né? Eu até costumo falar que a Axonal é um dos menores tamanhos que uma empresa pode ter, porque é de uma pessoa. E é de uma pessoa de 1,63 m. Então, quero ver, né, ter microempresas menores do que a minha por aqui. São poucas, né? Mas vamos lá. Excelente. Item número 1, vamos falar sobre inovação e propriedade intelectual rapidamente. Quando a gente fala de inovação, a gente fala de diferenciação. Até aí, normal. Quando a gente fala de apropriação intelectual, a gente fala de busca de exclusividade. E com diferenciação e exclusividade, eu posso buscar retorno sobre o meu investimento. Senão, eu corro o risco de criar, inventar, inovar e ser atropelado pelo resto do mundo, certo? Lembra? Nós somos pequenos, nós somos empreendedores, muitas vezes individuais. Vai ter gente com mais dinheiro, mais estrutura, mais tudo isso do que a gente. Então, a gente tem que trabalhar com apropriação intelectual para buscar retorno sobre o investimento e conseguir fazer mais inovação e continuar sobrevivendo no mercado. Quantos de vocês vão procurar um investidor e vai falar, mas tudo bem, eu vou colocar dinheiro na sua empresa, mas como que vai retornar um investimento para mim? O que me garante isso? Eu vou colocar, mas eu estou colocando dinheiro na sua empresa, porque eu quero que a nossa empresa cresça, tenha valor e a gente vá chegar a uma empresa de $1 bilhão no amanhã.
certo? Como que a gente faz isso? Então, uma das formas que a gente tem de se apropriar sobre nossas criações é por meio das ferramentas de apropriação intelectual. Excelente. Até aqui, chovi no molhado. Não falei nada de novo. Então, vamos falar sobre essa história. Apropriação intelectual, afinal de contas, o que é apropriação intelectual? Tem um slide que colegas que trabalham nesse mundo de propriedade intelectual trabalham, que é o seguinte. Esse slide aqui, tem o mundo da propriedade intelectual em um slide. Excelente. Do lado de cá, do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui, tem direitos autorais, audiovisuais, fotografias, obras científicas, literárias, música. Quando a gente vê esse lado aqui, a gente lembra, né, de copyright, lembra do ECAD, lembra do Roberto Carlos processando as pessoas, certo? Né? Esse é o mundo mais do direito pessoal, das criações, eu diria, mais artísticas e coisas do gênero. Do lado direito, a gente tem aqui, anotado como propriedade industrial, a gente tem um mundo mais hard, tecnologia mesmo, sabe? iPhone, microfone, coisa do gênero, Uber, chame táxi, etc. Então, é um mundo de propriedade industrial, vou chamar esse mundo mais hard, mais duro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, marcas. Claro, eu quero ir para o mercado, é importante que eu tenha uma marca, que a marca seja forte, que eu venha aqui numa apresentação no Brasil e eu possa apresentar 4 marcas fortes coreanas, por exemplo, certo? Excelente, até aí, tranquilo. Marcas, normalmente, em qualquer curso sobre empreendedorismo, sobre tudo isso, aqui a gente tem alguma noção sobre marcas, alguém vai falar sobre marcas. Faz parte do nosso dia a dia essa história de marcas. Outros itens aqui, por exemplo, o segredo industrial, fórmula da Coca-Cola, fórmula da Super Bonder, coisa do gênero. Indicações geográficas, tipo queijo canastra, champanhe de champanhe, vinho Bordeaux, coisa do gênero, certo? Tem a ver com o terreno, com a cultura, com aspectos de qualidade ligados a uma determinada região. Topografia de circuito integrado, é como o chipzinho é desenhado. A gente tem aqui biotecnologia, cultivares, eu crio uma nova planta, a Embrapa tem lá a soja resistente ao clima do cerrado, ótimo, ela se apropria daquilo por meio de cultivares. Vocês percebem que são várias formas que a gente tem de proteção intelectual. O foco da nossa conversa de hoje vai falar sobre esse itemzinho aqui dentro desse universo, patentes. Por um motivo muito importante. Quem trabalha com inovação, é uma startup, quer fazer internacionalização, poucas coisas fazem tanto sentido para a gente quanto a questão de patentes. Eu posso não ter uma fábrica, eu posso não ter um representante no Japão, na Coreia ou na China, mas eu posso ter uma patente depositada e concedida nesses países. E isso vai fazer toda a diferença entre eu poder ter alguma apropriação intelectual nesse mercado ou não, ter algum diferencial competitivo. E para falar sobre esse universo de patentes aqui, que eu vou para o nosso próximo item aqui agora. Vamos lá. Vou falar aqui sobre uma definição sobre patentes. Tem uma definição sobre patentes que diz o seguinte: patente é um título de propriedade que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção em um determinado território por um limitado período de tempo em troca da descrição da invenção. Pô, 10 para 5 da tarde, nesse calorão aqui, a gente tem que engolir um negócio desse de uma vez, ninguém aguenta, certo? Então, a gente vai digerir esse negócio em pedaços. Ótimo. Tá ok, então, patente é um título de propriedade. Título de propriedade previsto em lei. No caso do Brasil, a gente tem a nossa lei de propriedade industrial, que tem um bom grau de harmonização com leis de outros países por conta de tratados internacionais. Muito do que eu vou falar com vocês agora sobre patentes vale para o Brasil e vale para uma boa parte do mundo. Tem algumas diferenças que eu não vou entrar numa conversa rasa como hoje, mas os conceitos básicos se aplicam. Excelente, tá ok. Então, direito de propriedade previsto em lei. Tá, e que garante o quê? Eu sou dono de uma patente. O que isso significa? Significa que você tem o direito de impedir terceiros explorarem a sua invenção. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, importar ou exportar produto protegido pela patente, processo ou produto obtido por processo patenteável. Ok? Percebe uma coisa? Que o direito de impedir terceiros é diferente do direito de você explorar. Não estou entendendo. Eu estou querendo dizer o seguinte: você pode ter uma patente sobre a sua invenção, isso não significa que você pode colocar o produto no mercado. Por quê? Porque se o seu concorrente tiver uma patente que também tem uma inter-relação com a sua, ele também pode te pedir. Vou dar uma analogia bem grossa, assim. Eu tenho uma macieira, pessoal, certo? Então eu tenho o direito de impedir qualquer um colher minhas maçãs. Só que ela está no quintal do meu vizinho que tem um cachorro bravo. Em outras palavras, eu tenho minha maçã e não posso colher minhas próprias frutas. Deu para sacar o negócio?
Então, não é porque você tem uma patente que você tem o direito de explorar. Agora, por outro lado, meu vizinho tem um cachorro bravo, eu tenho uma macieira, certo? Então, vamos fazer um negócio aí, vizinho. Você colhe as maçãs aí, a gente dá um jeito no cachorro, amarra ele, está tudo certo. Ou, aliás, melhor ainda, né? Você tem um cachorro bravo, eu tenho a macieira e a gente fica contra a concorrência aqui agora. Não ficou melhor ainda? Legal, esse aqui é o mundo de patentes, tá? Então, é um direito negativo, é o direito de impedir. Vocês pegarem na lei nossa e olharem para a marca, você fala o seguinte: a marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo. É um direito positivo. Eu tenho a marca Axonal registrada aqui no Brasil. Se vier uma empresa americana, Axonal Global Inc., falar: ô Suzuki, pode parar de usar minha marca aí, que essa marca aqui é minha no mundo inteiro. Falar: na sua, no mundo inteiro, fora do Brasil, porque aqui no Brasil a marca é minha na área de consultoria. Se você quiser, eu posso até vender essa marca para você. Agora, aqui no Brasil, eu tenho um direito garantido por lei, porque eu não copiei, eu não parasitei sua marca, então a marca é minha. Patente não. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma patente aqui, nossa, do negócio que faz o touchscreen ser fantástico. Só que a patente do touchscreen é da Apple ainda, o do touchscreen bom lá, certo? Então, eu posso ter a melhor solução que depende daquilo, eu dependo da Apple, assim como a Apple vai depender de mim. Tá claro? Patente não confere o direito de você usar a sua invenção. Excelente. É o direito de impedir terceiros. Aliás, está aqui, né? A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por um processo patenteado. Legal? Bacana. Outra coisa, territorialidade. Não existe patente mundial. Patente você quer depositar no Brasil? Quer ter proteção? Quer impedir concorrentes no Brasil? Tem que depositar a patente no Brasil. Quer impedir que empresas coreanas façam? Tem que depositar a patente na Coreia. Quer fazer lá no Japão? Idem. Na China, idem. Não existe patente global, pessoal. E esse negócio de patentear no mundo todo custa muito caro. Pode custar para a sua empresa, nos primeiros anos, algo em torno de 300, 400 mil reais para você depositar em 4, 5 países aí, 6 para depositar. Depois, para tramitar disso, daquilo, pode chegar a $500 milhão ao longo de 20 anos de proteção em 10 países. Deu para perceber que não é joguinho de cachorro pequeno esse negócio? Certo? Mas, por outro lado, o que é você investir $500 milhão para um produto ou uma tecnologia que vale $1 bilhão por ano? Dinheiro de pinga, certo? Mas essa pinga só vai valer alguma coisa, não é certo? Só vai valer a pena eu investir na pinga se eu tiver a ideia que no dia de amanhã eu vou ter uma grande destilaria para colocar isso para o resto do mundo. Então, quando você é pequeno, você tem que saber a hora de você fazer a sua patente, como você vai fazer a sua patente, e se você não tiver dinheiro para depositar fora do Brasil, por exemplo, e tem prazo para fazer isso, arruma um investidor até que seja para essa fase. Ok? Arruma um tio rico, arruma um padrinho para pagar suas patentes. Caso contrário, você vai ter uma patente só no Brasil. E uma patente só no Brasil, em muitas áreas, é quase igual a nada. Legal. Territorialidade, já falamos. Questão de tempo, patente morre. Você deposita a patente com a certeza que um dia ela vai expirar. E esse um dia, ele é de 20 anos após o depósito no Brasil, ou em grande parte do mundo, ou pelo menos 10 anos após a concessão. Esses dois itens aqui têm a ver com a lei brasileira. Tá? Então, no Brasil, patente de invenção 20 anos após o depósito, pelo menos 10 anos após a concessão. Só toma cuidado, porque o INPI, que é o órgão federal responsável por conceder patentes, está demorando 11, 12 anos. Então, a patente tem 12, 13 anos, 22, 23 anos, certo? Porque é 20 anos após a concessão. Exceto em casos, né, de força maior, casos judiciais, etc. Mas o mais importante aqui é saber que a patente um dia morre. Então, depositou a patente, meu amigo, não fica dormindo, não. 2 motivos. Primeiro, que um dia ela vai morrer, vai ser daqui a 20 anos, na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, porque você vai ter que pagar um monte de taxa nesse meio do caminho. E se você não tiver como pagar essas taxas, você vai acabar morrendo na praia. Tá ok? Legal. Limitado o período de tempo. Por último, em troca da descrição na invenção. E em muitos casos, melhor do que você ter uma patente é você manter segredo industrial. Eu não vou entrar num detalhe sobre isso especificamente agora, porque nós não vamos ter tempo e eu quero chegar naquela história de como que eu uso isso tudo, hein, certo? E eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês antes disso. Legal.
Isso é para uma invenção ser patenteável. Aí é pior ainda, né? Isso aí é para a invenção ser patenteável. Para a patente ser concedida, você ainda precisa de outras coisas. Precisa ter novidade. Aquela invenção não pode ter sido divulgada em nenhum outro lugar do mundo, em qualquer meio, antes da sua patente. Eu juro que eu inventei o laser pointer aqui. Mas se um cara lá na Mongólia tiver inventado e publicado isso antes, eu não li mongol, eu não sei, mas essa publicação lá na Mongólia pode ser usada para invalidar a minha patente. Ok? Então, não é o mérito da invenção. Cara, juro, eu inventei esse negócio. Tá bom, você inventou, você pode ter reinventado a roda. A gente faz isso toda hora. Aliás, a coisa que a gente mais faz é reinventar a roda, porque a gente não sabe trabalhar estrategicamente. Mas vamos lá. Tem que ter novidade absoluta, tem que ter atividade inventiva. Não pode ser evidente ou óbvio, não pode ser uma coisa assim, juntou a tampinha com a garrafa. Não, isso não vai ser considerado inventivo. Mas para juntar a tampinha com a garrafa, eu tive que fazer uma coisa que não era muito usual. Talvez seja inventivo. Ok? Legal, não pode ser óbvio. E, por último, tem que ter aplicação industrial, resumidamente, tem que ser aplicável em qualquer tipo de indústria. Não precisa ser indústria de alto volume, não precisa ser mecanizado. Você não precisa ter um protótipo do seu produto para depositar uma patente. Basta você ter uma boa descrição do que é a sua invenção. Ok? Legal. E, além disso tudo, além de ter novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, ainda por cima você tem que ter clareza, descrever claro e suficientemente a sua invenção e cumprir os requisitos formais e administrativos. Tem que pagar taxa, tem que depositar, não pode perder prazo, tem que estar em dia com o carnê do baú, porque senão sua patente morre. Né? É assim mesmo. E depois que morre, não tem como ressuscitar muitas vezes. Legal? Bacana. Para quem nunca viu uma patente, aqui, pronto, vai, pelo menos isso eu vou fazer. Para quem nunca viu uma patente, aqui eu tenho uma patente americana concedida em 2006, da Victorinox AG, do canivete suíço com memória USB. Aí vai lá, tem lá, mostra o canivete, mostra os desenhos técnicos, fala que tem uma trava, a trava tem que ter o detalhezinho, mostra variações do canivete, pode ser o cartão suíço, pode ter MP3, telefone celular. Eu até brinco que esse telefone celular com canivete suíço é a versão Van Gogh, né? Você alô, né? Já decepa a orelha na hora ali, né? Bacana. E aí vai. Relatório descritivo, antecedentes da invenção. Então, você tem lá, canivete suíço, memória que anda para frente, memória de computador também, sumário da invenção. Né? Mas os presentes inventores verificaram que a memória temporária, você abre e fecha, ele pode quebrar, dá pau, então não é qualquer tipo de trava que funciona, legal. Aí você vai adiante, descreve ali, por exemplo, seus desenhos, possíveis construções, e no final da patente, what is claimed is, o que é reivindicado. O que o governo me deu 20 anos para eu manter a concorrência de fora foi o seguinte, ok? Então, ferramenta de bolso, pode ser tipo faca ou cartão, tem que ter uma memória de computador volátil, aí tem que ter uma trava, tem que ter uma paredinha, tal. Então, não é qualquer canivete suíço. Tem que ter o canivete suíço, tem que ter a trava e tem que ter a paredinha. Porque se não tiver a trava e a paredinha, está fora da patente. Tá, ok? Eu vou deixar para conversar com vocês sobre esses itens mais específicos para quem tiver interesse em conversas dentro do Sebrae ou até em vídeos que vão ficar à disposição lá. 1h40 sobre esse assunto. Está lá na Escola de Negócios Sebrae, tá ok? Precisou? Fala com a Escola de Negócios Sebrae. Bacana. Já entendi. Agora vamos ao ponto principal, ao que interessa. Já vi que é um título de propriedade, eu já vi que tem que ter alguns critérios, mas que vantagem Maria leva? Que eu, como empreendedora, que eu tenho que saber desse negócio? Aí eu digo, você como empreendedor, você como funcionário, você como cidadão, na época do conhecimento, que todo mundo deveria saber sobre patentes, pelo menos 3 coisas. Primeiro, patentes de terceiros podem ser usadas por eles para te impedirem de usar as invenções deles, e dependendo do caso, até mesmo as tuas. Certo? Eu tenho a patente do canivete suíço com memória USB. Ele tem a patente do canivete suíço. Eu posso colocar meu canivete suíço com memória USB no mercado? Não, porque ele pode me impedir. Ele inventou o canivete suíço. Ele pode colocar o canivete suíço com memória USB também no mercado? Não, por quê? Porque eu tenho minha patente, eu também posso impedi-lo. Deu para entender esse negócio? Aliás, primeiro mandamento de patente é: não infringirás. Antes de pensar em proteger o teu, lembra que o outro pode ter um porrete na mão para te dar uma cacetada. É assim que funciona a patente, certo? Inventei um negócio aqui super legal, tá? E você pode comercializar? Como assim?
A Apple vai te licenciar as patentes dela? A Volkswagen vai te licenciar? Se não, meu amigo, você está na roça. Ou então você só vai ter uma empresa para licenciar, a Volkswagen ou a Apple. E sabe o que acontece quando você só tem uma empresa para licenciar? Qual que é a sua posição de negociação? Muito baixa, certo? Então, quando a gente vai construir patentes, vai trabalhar com inovação, a gente tem que saber muito bem onde estão as barreiras patentárias da concorrência, dos meus potenciais clientes e assim por diante. Ok? Legal. Item número 2. Tuas patentes podem ser usadas para você impedir terceiros explorarem tuas invenções. Eu coloquei esse tuas aqui e não coloquei suas, tá? Porque é bem claro, uma coisa é teu, de você mesmo. Então, você pode usar sua patente para impedir outra empresa. É algo do tipo, eu fiz um negócio que melhora o touch da Apple, mas esbarra na patente da Apple. Mas se a Apple quiser usar o meu touch melhorado, né, aí ela depende de mim também, porque aí eu também posso impedi-la, nos países que eu tiver patente e que tiver concedido. Tá ok? Legal. O que mais? Por último, patentes podem ser usadas como fonte de informações tecnológicas estratégicas. Isso daqui é o X da questão na minha conversa de hoje, pessoal. A gente está numa feira de empreendedorismo, cheio de gente querendo fazer empreendedorismo e pouca gente conhece propriedade intelectual. Não sabia nem que era patente de direito. Mas o pior que não saber nem o que é patente de direito é não usar informações que estão dando sopa para a gente. Tá ok? Para falar sobre isso, eu vou falar sobre mapeamento de segmentos tecnológicos. Basicamente, responder as perguntas básicas do texto jornalístico sobre o que é o seu segmento tecnológico. Por exemplo, o que, quem, quando, onde, porquê e daí. Certo? Legal. O que está sendo patenteado por aí afora, na sua área? Você faz um levantamento em base de dados, tem lá, cada linhazinha dessa daqui dá acesso a um documento de 20, 30 páginas, que nem aquela era Victorinox que eu te falei, na área de software, etc, etc. Ok? Bacana. Software, produto, tecnologia e assim por diante. Você pode ver imagens daquilo que está sendo patenteado, criar uma base de dados suas de conhecimento. Você pode ver quem, quando, onde está sendo depositadas as patentes. Quem são os principais depositantes de patentes no meu mercado? Quando foi que eles depositaram? Lembra? A patente morre um dia. De repente, esse cara aqui que tem mais patente ficou lá na década de 60 e 70. Legal. Onde foi que foi depositado? O país que mais deposita patentes hoje no mundo é a China. Só que grande parte dessas patentes só são depositadas na China. E aqui no Brasil, aquelas patentes chinesas não têm efeito. Ok? Legal. Você pode ver a evolução tecnológica. Eu vou fazer um sales pitch para os meus investidores, vou mostrar. Você está vendo quantas novas patentes na área de prospecção em águas profundas tem aqui? Petrobras, Shell, quanto que eles estão investindo? Eu tenho a solução melhor que a deles. Legal, né? O que mais? Você pode ver em que países do mundo sua tecnologia está coberta. Vou além. Pode ver como a tecnologia evoluiu, como as empresas citam a tecnologia umas das outras, como o terreno tecnológico é dividido e como cada um desses terrenos são divididos. Touchscreen, a Apple é forte, software, Microsoft e assim por diante. É como se fosse um jogo de war, lembra? Do Dinka contra o Vladivostok? Não basta saber os países, tem que saber quem é forte em qual área. Legal. E aí vem as perguntas mais importantes, que são o porquê e o e daí, certo? Aron, que eu sei que já está com o meu tempo, mas eu já vou terminar aqui. Por que e daí? Pessoal, olha só quanta coisa a gente consegue enxergar olhando para o mundo de patentes. O que está sendo patenteado, quem, quando, onde, como a tecnologia evoluiu e assim por diante. Qual que é o grande problema que a gente tem no nosso país hoje? É que tudo o que nossos empreendedores, empresários, etc., em grande parte dos casos, enxergam sobre o mundo de propriedade intelectual é exatamente isso. A gente está trabalhando no escuro. A gente joga dinheiro fora, a gente joga esforços fora trabalhando no escuro. O mundo inteiro enxerga. E o brasileiro, né? O mundo inteiro enxerga isso tudo. E o brasileiro trabalha no escuro. Qual que é a chance que a gente tem de criar um unicórnio trabalhando no escuro? Sinceramente falando, nenhuma. Pessoal, era isso que eu tinha como recado. Eu agradeço. Ter aqui os meus dados de contato. Obrigado. Legal, Henry. Bom, pessoal, a gente abre aqui para algumas perguntas, né? Se alguém tiver alguma direcionada ao Sang, ao Yang, podem fazer agora. Alguém aí quer perguntar? Tá, os dados do contato. Retoma os dados do contato do Henry, por favor. Vocês têm a programação do evento, está escrito Henry Suzuki. Vai no google.com, tá?
vai no Google, escreve assim, Henry Suzuki Patentes. Tem 2 filmes no YouTube com 1h40 de vídeo sobre isso que eu falei, em maiores detalhes. Se interessou pelo assunto, vai atrás do Sebrae, vai na Escola de Negócios do Sebrae, tem um núcleo de inteligência. Ah, gostou daqueles mapas todos que vocês viram aqui? Querem fazer na sua área? Vai para a Escola de Negócios do Sebrae. Obrigado aí pelo marketing, né? Pessoal, bom, então temos minutinhos para perguntas. Alguém? Boa tarde. Você comentou sobre as patentes de nível mundial. Se eu fizer uma patente no Brasil, estou coberto só no Brasil. Se um concorrente vê meu produto aqui, ele tira a patente na China, ele pode importar para o Brasil ou não? Posso barrar essa importação? Só outra pergunta rapidinho. Existe um sistema chamado PCT, eu queria saber, entender ele e o porquê que ele funciona, se compensa fazer ele ou não. Obrigado, pessoal. 2 perguntas, uma de ordem bem prática, obrigado. Eu tenho uma patente depositada aqui no Brasil, certo? E eu depositei só no Brasil, não deu, a grana não deu, paciência, perdi no resto do mundo. Aí, meus colegas lá na China começam a produzir a uma fração do preço que eu consigo produzir, e eles querem trazer para o Brasil. Eles podem trazer para o Brasil, ao titular é conferido o direito de impedir terceiros. Você tem o direito de impedir terceiros. Só que para impedir terceiros, não tem polícia federal, não tem ninguém não. É o inventor que tem que ir atrás dos seus direitos. Você tem que montar um processo contra o cara, e assim por diante. Não vou falar que é assim, que é perdido, porque tem até advogado especialista de pegar esses casos, eu te defendo. Se a gente ganhar dos chineses, 80% é meu, 20% é seu. É assim mesmo. E você pode falar que está com sorte quando acontece isso, mas tem como você se defender. A verdade é essa. Então, ponto número 1. Agora, tem como você impedir dele vender no resto do mundo inteiro? Não, a sua patente só vale no Brasil. Ele perguntou sobre uma outra coisa, chama PCT. Isso aí me remete para uma outra coisa muito importante. Você deposita uma primeira patente num país. Você tem um prazo de 12 meses para depositar em outros países. Ou, vírgula, se você depositar um tal de PCT, patente de acordo com o Patent Cooperation Treaty, Tratado de Cooperação em Patentes, você posterga essa entrada em fase nacional até o mês número 30. Você ganha mais 1 ano e meio. Tá ok? Então, para isso serve o PCT. Ele é publicado como WO, tá? Aí eu participei daquela palestra daquele cara lá, ele falou que não tem patente mundial. Aqui, ó, WO. Né? WO é pedido. Se você não entrar em fase nacional, no mês número 30, perde tudo. Perdeu a grana. Não. Você tem uma expectativa de direito. Se você não entrar em fase nacional, já era. Não é assim, eu fiz lá, camarada, você fez um negócio, o camarada começou a vender na China. Aí você não depositou a patente na China nem no mês número 30, meu amigo, esquece, vai perder tudo que ele já usou lá, você não vai poder ir atrás. Ah, eu entrei lá no mês número 30, a partir da data que você entrou ali, você tem uma expectativa de direito, você pode tentar ressarcimento, manter a concorrência de fora, tá ok? Vamos lá, mais perguntas? Mais uma pergunta? A partir do momento que eu fiz o depósito, eu posso impedir qualquer pessoa de explorar aquele processo ou produto ou invenção? Nos países que você tem impedido, você tem uma expectativa de direito, ok? Você já está valendo sua expectativa de direito. Tá. Se a sua patente for concedida, você pode conseguir ressarcimento posterior, etc. Por isso que é legal. Você vai procurar um investidor, você fala o seguinte, está vendo esse cenário tecnológico aqui? Eu encontrei uma solução que vai pegar a Halliburton, a Shell, a Texaco e as empresas que fazem petróleo ou combustível a partir de xisto bituminoso, todas elas precisam da minha tecnologia. Eu tenho um pedido de patente só no Brasil que eu paguei 70 conto no INPI, R$70 com o inventor independente. Mas eu estou no prazo ainda de depositar um PCT. Ele fala, cara, vamos depositar esse PCT no mundo inteiro agora. Vamos depositar o PCT e vamos depositar no mundo inteiro. Aí você fala, você é investidor aqui, ó, inventei um negócio aqui, que tem aqui, ganhei um negócio do Petrobras, ganhei o pitch lá, cara. Os caras me aplaudiram de pé lá no evento. 2 anos que eu tenho sido procurado por jornalistas para ficar dando entrevista. Você tem propriedade intelectual sobre isso? Propriedade intelectual? Como assim? Não, eu registrei em cartório esse negócio. Meu amigo, perdeu tudo.
certo? Eu queria saber assim, Eu vou ficar a minha patente venceu, eu fiz a patente, ela Sim. venceu daqui 20 anos. Sim. Eu posso comprar essa patente de novo daqui 20 anos ou não? Não. Morreu e acabou. O que você pode fazer, e que as empresas fazem, é o seguinte: minha patente vai morrer daqui a 5 anos. O que eu faço? Exatamente, obsolescência programada. Tá vendo aquele celular lá com aquele touch? Aquela é uma porcaria agora. Agora o negócio é o touch que você aperta, ele é sensível à pressão. Agora o bom é o que eu jogo no chão e não quebra, certo? Então é assim que funciona o mundo, certo? Não é que você renova a sua patente. Diferente de marca. Marca você vai pagando e é ad eterno. Tá bom. Patente não, morre. Muito obrigada. Legal. Pessoal, perguntas para os outros também, né? Olha, eu acredito que há bastante oportunidades, porque tendo em vista que há um grande número de empresários coreanos que também estão querendo exportar tecnologia, por exemplo, para o Brasil, e o Brasil consegue fornecer muita mão de obra no ramo de produção, por exemplo, ou também fornecer matéria-prima, ou também pode ser, por exemplo, licenciamento de tecnologia, de software. Tudo isso é uma oportunidade muito grande. Basicamente, hoje, é uma coisa que o Jun já falou também, é um tiro no escuro, mas assim, tem portas, e essas portas são, eu acho que o Thiago também conhece, eu acredito que você tenha trabalhado na Cotra. A Cotra também é uma das portas, assim como a Octa é. A Octa consegue fornecer esse tipo de oportunidades, assim como a Cotra é uma divisão comercial do próprio consulado coreano aqui no Brasil. A Octa exerce praticamente a mesma função que a Cotra, só que assim, tem subsídio do governo, mas ao mesmo tempo tem caráter mais privado do que a própria Cotra. Então, nesse sentido, é mais flexível sobre obtenção de informações, sobre interligação de empresas. Nesse quesito, a Octa consegue uma dinâmica mais rápida nesse sentido. Então, por meio da Octa, vocês conseguem esse tipo de oportunidades também. A gente consegue ativar a nossa rede de contatos para fazer essa interligação, que não é, assim, é um dos valores agregados da nossa organização. Então, a gente está de portas abertas. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. O próprio Sebrae pode entrar em contato conosco também. A gente está em estudos sobre viabilizar uma parceria formal com o Sebrae também, né, como o Zé conhece muito bem. Então, a gente sempre está de portas abertas. Vocês podem nos consultar a horas que quiserem. Então, deixei meu contato lá. Tá? Ok, obrigado. Se tiver mais alguma pergunta no público para encerrar, nós vamos passar para os pitches. Quem tiver interesse em fazer seu pitch de 1 minuto, vai ter oportunidade na sequência para ser avaliado pelos convidados. Talvez uma última pergunta. Meu nome é Fabrício, eu moro em Minas, São Gonçalo. Queria fazer uma pergunta ou uma provocação para o companheiro sentado do seu lado. Teve um momento que você falou, eu acho que meio brincando assim, que a gente podia entrar em contato para dar alguma ideia de como o governo poderia não atrapalhar as empresas, né? Eu me lembrei dessa coisa do Uber, lá eu vejo muito falando do Uber, e da última vez que eu vi, eu não estou muito por dentro do assunto, mas eu vejo que acontece em outros setores também. Que o governo tinha feito uma proposta de cobrar antecipado do Uber, para cobrar antes da receita. Cobra antecipado deles para depois eles prestarem o serviço. É uma forma, cobrar um imposto antes. Você não acha que cobrar o imposto antes da receita não atrapalha quem está começando? Porque, por exemplo, um Uber, um moleque que programa, ele pode fazer um programa de computador, montar um site e concorrer com o Uber.
Mas se o cara não tem dinheiro, eu acho que a maioria aqui está pensando em montar uma empresa, às vezes não tem muito dinheiro. Se o governo cobra imposto antes da receita, cara, isso você matou o cara, né? Na minha opinião. O que você acha disso? E vejo muitos outros setores assim. Eu acho que o governo atrapalha pra caramba a competitividade. Problema de transporte aqui em São Paulo, por exemplo, ônibus não tem concorrência, você não é? Essa coisa de licitação, de concessão, essa ideia da concessão na minha cabeça é um absurdo isso. Você proíbe as pessoas de entrar no mercado. Às vezes a pessoa que tem na poupança aí uns 50 mil podia comprar uma van e sair trabalhando. Mas eu acho que não é bem assim, não pode. Então, quer dizer, o próprio governo, ele restringe a oferta de serviço público, de transporte público. Ele proíbe o aumento da oferta. Mas, assim, bem específico do Uber, que é uma empresa de tecnologia, o que você acha disso? De fato, é um tema polêmico, né? A gente vê nos jornais, nas ruas, o que está acontecendo. Em grande parte, há também uma questão de diferentes legislações, né? O governo federal tem instâncias que regulam isso, as esferas municipais também têm suas legislações específicas para isso. No âmbito de São Paulo, a gente não tem ainda nada específico sobre isso. Né? Eu acho que essa questão do Uber ela é muito interessante como outras, até por, de fato, eventuais conflitos que existem entre a atividade empreendedora e o papel do governo. Muitas vezes o empreendedor, o inovador, ele está justamente nessa fronteira do legal e ilegal, no sentido não de legal que é ruim, que é mal. Simplesmente não está legislado, não está regulamentado. E grande parte do papel do Estado é justamente, de alguma maneira, tentar regular as relações para que elas sejam harmoniosas, para que as pessoas simplesmente não passem em cima das outras. No exemplo específico que você deu, se qualquer um tivesse muito para comprar uma van e sair andando por aí, você teria uma oferta maior, mas quem estaria dirigindo essas vans? Será que você gostaria de ter a sua família, uma pessoa dirigindo, não sabe quem ela qual responsabilidade ela tem? Então existem algumas questões onde de fato há esse atrito entre a atividade empreendedora e o papel do Estado. Agora, dando um exemplo pessoal, um exemplo recente, nessa missão que eu comentei que eu tive com a Apex lá do Vale do Silício, São Francisco, essa é uma questão também que todos se fala muito, que eu acho também até é um recado interessante para as startups que buscam se internacionalizar. Justamente por esse caráter, muitas vezes disruptivo, muitas vezes perando a ilegalidade, no sentido de não ainda constante dos regulamentos do Estado, que a sociedade tem, é muito importante, quando olhar mercados internacionais, se atentar à legislação, justamente por esse foco. Não só esse aspecto que é decisivo das patentes, também, porque o nosso governo aqui ele nem chegou mais. Questões técnicas, direito pesado, elas tocam sempre. Claro que no INPI também a gente pode falar só uma questão de profundidade dessas questões. Tá, também aí, 12 anos para você ter uma parte interessada, um país civilização é um tremendo absurdo, mas enfim, mas é isso. Então, eu acho que sim, é muito importante o Estado não atrapalhar, e essa é a mensagem que o Estado de São Paulo, pelo menos, busca,
piores países que temos sistema de inovação que eu conheço no mundo, talvez que eu conheço bem, é o caso de Brasil. Se você vai querer desenvolver uma startup para ser multimilionário, coisa do gênero, a sugestão que eu dou, faça como os israelenses e os suíços fazem. Eles têm uma coisa muito ruim que é o mercado pequeno, uma coisa que é uma data. Você tem um mercado pequeno, você tem que pensar no mundo. Isso aconteceu na Coreia, por exemplo, no passado. Então, a gente tem duas opções: reclamar que aqui é uma porcaria, ou então falar, já que aqui é uma porcaria, deixa eu trabalhar de outro jeito melhor, então. Eu não sou obrigado a fazer inovação e startup no Brasil. Item número 1, internacionalização. Item número 2. Muitos falam sobre o Uber. Você sabia que o Uber tem patente? Se não sabia, entra no google.com e escreve assim, Uber Patents. E vocês vão ver como que uma empresa de tecnologia global consegue manter sua posição, e não é por acaso, baseado, por exemplo, em propriedade intelectual. Se você tivesse a patente que mais paga royalties para Stanford hoje, nos Estados Unidos, é uma patente que só tem depósito nos Estados Unidos. É uma patente de um tal de google.com. A empresa mais valiosa do mundo hoje, ela é baseada em propriedade intelectual. Se você é um empreendedor, inovador e quer ir para o mundo, quer criar uma empresa unicórnio, pense em propriedade intelectual, esquece do Brasil, pelo menos em relação às mazelas que a gente tem, que posso falar uma coisa, não vão mudar. Posso só concordo que os desafios são grandes, mas eu acho que a gente aqui como brasileiros, a gente tem que ter esperança no nosso país, e a gente tem que trabalhar para que elas mudem sempre, de forma inteligente, mas eu acho sim que é um país rico, é um país com um povo criativo, é um país com uma feira do empreendedor lotada, então eu acho, e aí eu falo agora, também venho da iniciativa privada, sei que de fato existem diferenças, mas eu acho que todo mundo, cada um à sua maneira, tem algo a contribuir para que a gente como país avance. E o Sebrae cumpre o seu papel dando a sua orientação de gestão, né? Tanto para empresas brasileiras que queiram explorar os seus mercados, como também que queiram explorar os mercados internacionais. Hoje, o papo é de internacionalização e amanhã nós vamos mostrar como o Brasil é um grande mercado. O tema é em cada estado um mercado, para mostrar quais são as diferenças entre os estados e quais são as oportunidades abertas. Começamos assim, em cada estado mercado. Encerramos com um debate sobre São Paulo entre os 10 melhores ecossistemas reconhecidos mundialmente para startups. Então, tem mercado para todos, né? E a oportunidade de criar um unicórnio está aqui mesmo. Quem tem uma ideia de negócio que quer apresentar agora para os avaliadores, tem 1 minuto para fazer um pitching e sair com a sua avaliação. Alguém tem uma ideia de negócio e quer fazer um pitching? Quer apresentar para os avaliadores? Ninguém, gente. Pode vir. Opa, mas você tem um negócio que você quer apresentar. Vem para cá. Quem mais? 2. Quem mais? Pessoal, é aquela máxima de estar na hora certa, no lugar certo. Você pode estar com as pessoas que podem abrir as portas, pode ser um comprador, um investidor ou um parceiro de negócios. Hoje já fizemos quase 20 pitchings, 3. Pode se apresentar novamente também, porque é para avaliadores diferentes. Pode ir, pode ir. Você só não vai poder avaliar, né? Não vai poder participar da avaliação. Ok? Mais alguém quer fazer o seu pitching? Ok? Fechamos, então. Todos eles vão ter um prêmio do Sebrae, ok? É o pitching de 1 minuto. Só segura um pouquinho. Quem mais está dando apoio aqui, por favor?
Legal, ok. Pessoal, tá. Então, última chance, se alguém quiser vir aqui fazer o seu pitching. Vamos ficar com os 5 futuros empreendedores que podem ser investidos por alguém que está na plateia. Também tem isso, viu, pessoal? Os investidores frequentam os ambientes de startups porque eles estão à procura de negócios inovadores, né, e são investidores que, claro, se eu perguntar, quem aí da plateia tem 1 milhão para investir? Supondo que todos tivessem, alguém levantaria a mão? Claro que não, né? Então, os investidores, eles participam desse ecossistema, às vezes mandando pessoas para observar, às vezes indo também aos eventos, mas é assim que se dão, né, as oportunidades. Então, os 4 agora vão fazer o pitching de 1 minuto e a banca, com os olhos do avaliador, vai dizer qual deles que está mais próximo dos olhos do investidor para receber o investimento, ok? O primeiro, pode ir. Iniciando 1 minuto. Boa tarde, meu nome é Bruno e eu tenho uma startup na área de comunicação e marketing. E a nossa ideia surgiu a partir da demanda de pequenas e médias empresas de se posicionarem na internet e alavancarem as suas vendas. Então, através do estudo de mercado que nós fizemos, nós concluímos que o Instagram é a melhor ferramenta para isso. Tendo em vista o crescimento da plataforma mobile, a previsão de 30% para as realizações de compras através da plataforma mobile para esse ano. E através de automatização, a gente consegue impactar diversas pessoas de acordo com o segmento do cliente. Isso resulta em uma média de 100 a 150 seguidores por dia. Então, a gente já tem alguns cases de sucesso na área de moda, uma loja de calçados. Com 3 meses aí de ferramenta, a gente consegue vender 3 a 4 pares por dia. E a gente está conseguindo... Muito boa, mínimo, razoável, bom, ótimo, excepcional. Você investiria?